alternativa com o intuito de alguma maneira, apontar uma via alternativa. Acredito que grande parte, da terapêutica ou dos temas abordados aqui em sala de aula tem correspondência, com a dependência química, mecanismos de defesa, dentre outras particularidades, mas eu julgo relevante a gente transitar em outras áreas do conhecimento, a gente vislumbrar caminhos que podem ser sobremodo oportunos para um processo de autotransformação que, sem sombra de dúvidas, tem como gênese, como princípio, o autoconhecimento. Eu costumo dizer o seguinte, pessoal: não existem vários caminhos, existem um caminho com vários nomes. Porque todo o processo de autotransformação, por mais que seja trilhado por vias distintas, tem que te levar a um processo de autoconsciência. Seja o NA, seja a via da espiritualidade, seja uma abordagem terapêutica, o intuito é te levar a um processo de autopercepção. É tirar o indivíduo do estado de dormência ou de inconsciência para que ele possa se enxergar por um outro ângulo, por um outro prisma. E às vezes, para a gente se auto-perceber, a gente precisa de algumas referências. Historicamente falando, várias pessoas passaram por um processo de transformação. Claro que alguns, em decorrência de um sofrimento contumaz, outros devido a uma perda significativa, há aqueles que identificaram dentro de si mesmo uma incompletude, um vazio. E hoje pela manhã eu me lembrei da história de Siddhartha Gautama. Não sei se todos aqui têm conhecimento. A gente vive num país, de uma tradição judaico-cristã que às vezes outras histórias de outros povos, de outras culturas, nem todas as pessoas têm acesso. Mas Siddhartha Gautama foi um jovem príncipe e ele viveu num contexto de muita prosperidade, muita abundância. E curiosamente existia uma preocupação por parte do pai, Siddhartha Gautama, visto que um vidente, um profeta, quando ele nasceu, disse uma palavra que deixou o pai estupefato, preocupado, que foi o seguinte: olha, segundo a astrologia, que é uma pseudociência, conforme o meu amigo pontuou, Felipe, o seu filho tem duas possibilidades: ou ele vai ser um sucessor do seu reino, uma pessoa de grande notoriedade na política, ou ele vai renunciar e se tornar um monge, ele se tornará um sannyasi. Ele vai buscar uma via alternativa. E o pai se preocupou, falou: olha, eu vou tentar blindar ou minimizar as possibilidades dele vislumbrar um caminho que não seja me suceder em meu reino. O que ele fez? Super protegeu o menino. Segundo a narrativa indiana da história, ele chegou numa certa idade sem saber que existia envelhecimento, doença e morte. Tamanha era a proteção que o pai tentou inocular no filho. Só que no dia que ele sai das fronteiras palacianas para dar um olhê ali na rua, ele viu que existiam pessoas em decrepitude, com uma certa velhice. Ele se deparou com pessoas enfermas e ele se deparou com um cortejo fúnebre. E isso gerou uma certa perplexidade. Ele começou a entender a transitoriedade da vida. A vida é finita. O que eu faço nesse lapso entre o nascimento e a morte é que fará dessa minha viagem algo interessante. Curiosamente, embora ele fosse um cara muito próspero e tivesse inúmeras mulheres a seu dispor, ele começou a identificar um vazio. A vida dele, de certo modo, não fazia sentido. As melhores comidas, as melhores casas, porque segundo algumas narrativas, ele tinha 4 palácios.
Um para o verão, para o inverno, para o outono e um para a primavera. Em dado momento, com 29 anos, ele já entediado, é bem provável, num estado depressivo, ele larga a mulher grávida, abandona o palácio e sai à procura de algo que traria completude para o seu eu mais profundo. Embora ele não soubesse o que era, existia uma vacuidade, um vazio, algo que o incomodava. E segundo a narrativa, por 7 anos ele procurou, sem nada encontrar. Ele se internou, entre aspas, em muitos ashrams, que eram eremitérios, ficou vivendo 1 ano com um mestre, 2 anos com outro mestre, e infelizmente, por mais que aquele grupo de pessoas tivesse atingido um nível de compreensão acerca da vida, aquilo não trazia para ele uma resposta. Nada daquilo solucionava a sua incompletude. Estava faltando uma pedra, ou melhor, uma peça no quebra-cabeça. Em dado momento ele desiste daquela busca exterior e diz a si mesmo: eu vou sentar debaixo dessa árvore e só vou sair daqui quando eu obtiver uma resposta. E segundo a narrativa, ele já desacreditado dessa busca exterior, depois de 7 dias ele atinge o que ele nominou de nirvana. A palavra nirvana é mal compreendida, mas se você analisar o termo sânscrito, nirvana significa o apagar da vela. Naquele momento ele discerniu que uma vela se apagou dentro dele, e essa vela era a vela dos desejos, a vela do apego, a vela daquilo que leva ao sofrimento. Quando ele, naquele estado meditativo, experiencia o apagar da vela, ele entendeu que o sofrimento ele existe. O sofrimento ele tem uma causa. O sofrimento ele pode ser erradicado. E ele aponta por um caminho, segundo ele, que ele chamou de caminho óctuplo, que também é conhecido como o caminho do meio. E o interessante é que, na curiosidade, quando eu peguei para ler a história de Siddhartha Gautama, tem uma frase oriunda de um dos seus discursos que eu achei fantástico. Ele diz o seguinte: se percebêssemos o milagre de uma flor, toda a nossa vida seria transformada. Se a gente avalia superficialmente essa afirmativa, porque a gente vê flor com uma certa frequência. Se a gente sair aqui na propriedade, é bem provável que alguma espécie, mesmo sendo outono para primavera, esteja numa fase de florescimento. Mas se você analisar, o florescimento é a iluminação de uma semente. Quando a gente para analisar a vida desses grandes sábios da humanidade, refiro-me Cristo, Buda, Zaratustra, Lao Tzu, dentre outros, são seres humanos que atingiram o seu pleno florescimento. São pessoas que não experienciaram apenas o germinar da semente, mas atingiram o ápice do desenvolvimento humano. E a partir desse princípio, introdutoriamente falando, eu percebo que algumas pessoas, em decorrência das compulsões, ficam limitadas na periferia do ser. Às vezes você passa toda a sua existência sem fazer uma pergunta simples: quem sou eu? De onde vim? E para onde vou? Quando você fica na camada periférica, que geralmente é a mente, que é uma dimensão ainda muito superficial da realidade que somos, a vida ela vai ficando destemperada, sem sabor, monocromática. Gradativamente as coisas vão perdendo sentido. Você vai perdendo a capacidade do deslumbramento. Perceba que uma criança, ela se contenta com pouco. Já
à medida que a gente envelhece, à medida que a gente amadurece, a gente vai ficando extremamente exigente. Eu já falei com alguns pacientes em atendimento que você dá aquele chocolate de guarda-chuva para uma criança que é pura gordura hidrogenada e ela fica alegre, ela fica feliz, fica maravilhada com aquilo. Depois que você amadurece e o seu repertório de experiências degustativas aumenta, às vezes você vai na Copenhague e compra um chocolate caríssimo e aquilo não te satisfaz. Mas por qual motivo isso acontece? Porque a gente corrompeu o nosso mecanismo de recompensa. Quando você é adolescente, você se contenta com aquele beijinho na escola, caminhar de mão dada. Se atinge um nível adulto, começa a ampliar o seu repertório de experiências, daqui a pouco nenhuma orgia mais te satisfaz. Por qual motivo, João? Você corrompeu o seu sistema de recompensa. Antes você se contentava com aquela refeição frugal da escola. Aqui em Piraí, por exemplo, na época que eu estudei aqui numa escola do estado, servia polenta, angu com carne moída. Cara, pra mim aquilo era fantástico. Pra mim também. Tudo de bom, né? Ou então macarrão com ovo, vamos cozer. Top. Show de bola. De vez em quando não rolava uma guerra de ovo ainda, a galera tacava na cabeça do outro. Isso aí. Cara, à medida que a gente vai corrompendo esse sistema de recompensa, às vezes você vai num restaurante de alto nível e nem sempre aquilo vai satisfazer. Por qual motivo? A gente perdeu gradativamente a sensibilidade. Logo, a nossa vida ela vai ficando eclipsada. A gente vai perdendo a capacidade de apreciar as coisas simples e singelas que a vida diariamente nos apresenta. Agora imagina, se a nossa sensibilidade naturalmente é perdida, imagina quando você se submete a um pico dopaminérgico. Por exemplo, a pessoa que faz o uso da cocaína, bum, vai lá no Himalaia do prazer. Tudo que está abaixo dessa linha excitatória se torna desinteressante. Você pode viajar, você pode ir para um restaurante com a família, você pode dar um rolê na praia, nada vai satisfazer, porque a sua vida, momentaneamente, perdeu o sentido. O sentido da vida está muito relacionado ao grau de consciência que você vivencia as coisas. E quando a sua consciência está, de certo modo, gravitando uma só particularidade, quando você é compulsivo, seja quem faz o uso da droga, seja a pessoa que compra compulsivamente, seja aquela pessoa que tem problemas na área da sexualidade, que são hedonistas, escravos do prazer, a vida vai ficando muito desinteressante. Então eu percebo que dentro de um processo de autotransformação é necessário a gente recuperar o que foi perdido, que é a sensibilidade. O ser humano ele possui 3 eus: o eu social, o eu natural e um eu incognoscível. Vou explicar. O eu social é o seu nome, seu CPF, seu endereço. É o que te traz um certo reconhecimento a nível social. É seus títulos, o seu sobrenome. Esse é seu eu social. Você tem um eu natural. Esse eu natural ele fica sufocado a partir dos 7 anos, porque a gente recebe inúmeros tipos de condicionamento social, religioso, cultural, e a gente vai abrindo mão da nossa essência para se conformar com os estímulos externos ou com os modus operandi da sociedade. Geralmente esse eu natural aflora em momentos de relaxamento, onde você está ali, de certa forma, harmonizado com o fluxo da vida, ou geralmente quando a pessoa toma alguma coisa
e ela volta, recupera, mesmo que artificialmente, a espontaneidade que ela tinha. E existe um eu incognoscível, que é uma dimensão assim difícil de colocar na ordem das palavras, mas que teria correspondência com a consciência. Só que para a gente experienciar esse eu mais profundo, a gente tem que recuperar esse eu natural, que é o eu criança. Jesus, por exemplo, ele dizia: se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum herdareis o reino dos céus. O reino dos céus não é uma realidade extraterrestre, um planeta longínquo. Não, cara, reino de Deus na perspectiva crística é uma realidade que nos habita. Quando perguntaram para Jesus: mestre, quando virá o reino de Deus? Ele curiosamente disse: o reino de Deus não vem com visíveis aparências, nem lhe dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Para uma pessoa intelectual, teóloga, religiosa, isso soa como um herético, como uma heresia. Mas os pescadores, as pessoas simples daquela época, discerniram que Jesus havia descobrido algo para além da compreensão da maioria. A nível fisiológico, alguém sabe me responder qual é o pico do prazer a nível físico? Alguém quer dar uma sugestão? Faltei essa aula. A nível físico, qual seria o pico do prazer? Ele falou, o Marcos falou relaxado, calmo. Eu acho que ele está em estado de espírito com si mesmo, alguma coisa assim. Bacana. Eu acho. Marcelo? Mas o relaxamento e a calma não é fisiológico. Eu vou dar cola para vocês. A nível fisiológico, o pico do prazer é o orgasmo. Eu pensei em falar isso, mas fico com medo. É o orgasmo. O Orgasmo, ele está perguntando o que é o Bem orgasmo. menor. Traduzindo, é a ejaculação. É o gozo. Beleza? Eu pensei, não fico com vergonha de falar, não vou mexer não. A nível do prazer, o orgasmo seria a meta mais altaneira, é o pico mais alto. Só que a nível psicológico, seria o êxtase. O êxtase você pode ter de várias formas. Pulando de paraquedas, usando um tipo de droga, correndo, sei lá, num carro em alta velocidade, fazendo alguma coisa. Isso é o êxtase, seria um pico excitatório a nível psicológico. Só que existe uma dimensão mais profunda, que às vezes a gente está às margens dessa realidade, que na Índia é chamado de Ananda, traduzindo para o português seria a bem-aventurança, que seria uma dimensão ainda mais profunda de prazer. Vou dar um exemplo interessante. Randaz foi um doutor em psicologia que começou a estudar os efeitos do LSD em seus pacientes. E uma curiosidade, muitos pacientes como o Felipe, que é cético, desculpa aí tornar público aí a sua percepção filosófica sobre a vida, algumas pessoas, assim, tipo o Felipe, que é agnóstico e tal, voltavam falando que tinha tido um contato com o divino. Randaz ficou, cara, que droga é essa que levam as pessoas a ter um contato com Deus? Várias pessoas narravam experiências místicas, experiências transcendentes, experiências esotéricas, e aí ele teve uma curiosidade. Cara, eu vou levar essa doideira para a Índia e vou pedir para aqueles gurus tomar LSD para ver qual é a vibe que esses caras vão ter. E ele fez isso, pegou o avião, foi para a Índia, chegou lá no ashram, que é o cemitério, viu as vacas, entendeu? Chegou para o guru e falou o seguinte: olha, eu sou cientista, sou doutor em psicologia, estou estudando os efeitos aqui de uma nova droga, queria que você experimentasse. Boa influência. Tem até no livro no Osho. Não me lembro agora o nome do guru, do Randaz, que na verdade depois ele até se converteu depois dessa experiência. Ele deu um LSD para o guru tomou, ficou de boa, deu o segundo, deu o terceiro. Resumo da obra: ele deu uma dose cavalar de LSD para aquele mestre espiritual lá.
E o cara ficou tranquilão. Aí ele falou, cara, como isso é possível? Qualquer pessoa no Ocidente já estaria quase tendo uma overdose com a quantidade dessa droga. E aquele mestre falou o seguinte, cara, aquilo que no Ocidente está proporcionando um vislumbre para as pessoas já é a minha realidade. Aquilo que momentaneamente vocês estão experienciando com essa droga é a realidade que eu vivo dentro de mim. Em mim não faz efeito, porque eu já descobri esse reino que me habita. Talvez a palavra desse guru foi tão impactante que Randaz abriu mão da psicologia e se fanatizou também, virou um discípulo daquele mestre e morreu divulgando os ensinamentos que ele aprendeu lá na Índia através das práticas meditativas. Então o que eu quero que vocês percebam, pessoal, que às vezes a gente fica andando de um lugar para o outro à procura da felicidade, cara. Seja num relacionamento, seja numa substância, seja numa experiência extraordinária, só que a felicidade está muito mais próxima do que você imagina. A felicidade nunca estará no ter e no fazer. A felicidade é inerente ao ser. Enquanto você não descobrir que esse caminho está dentro, você vai entrar numa clínica, vai sair da clínica, vai para outra, vai mudar de religião, vai mudar de sistema filosófico, vai para a Índia, vai para o Egito, vai para o Nepal, nada vai acontecer enquanto você não buscar dentro de você aquilo que equivocadamente você está buscando fora. Então é uma questão, pessoal, da gente experienciar um despertar. Porque quando a gente percebe que a vida é muito mais interessante daquilo que os nossos sentidos nos apresentam, a vida vai ganhando um tempero de algo mais. Eu, por exemplo, tenho tendência à adicção. Eu não me tornei um adicto, mas eu tenho tendência. Vou te explicar o porquê que eu tenho tendência à adicção. Segundo a psiquiatria, as pessoas mais vulneráveis à dependência química são pessoas que têm um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E segundo a minha mulher, eu tenho déficit de atenção. Eu tenho. Eu tenho. Também tenho. Já diagnostiquei. Na minha adolescência, eu experimentei a maconha. Foi uma experiência inicialmente interessante? Foi bacana? Foi. Cheguei a usar até com uma certa frequência na minha adolescência. Só que, quando eu comecei a andar de skate, falei, cara, uma vibe muito maneira, muito mais interessante. E a maconha e o skate não combinavam, porque pra você descer um corrimão, pra você varar um gap, pra você pular uma escada, a maconha não proporcionava o equilíbrio necessário para a execução da manobra. Com 16 anos, quando eu parei para ler o primeiro livro, e aquilo despertou a minha curiosidade para o autoconhecimento, para essa busca de algo mais, aí que o negócio ficou mais interessante ainda. A partir do momento que eu comecei a tentar colocar em prática aquilo que eu lia, exemplo, uma experiência de jejum, que é uma parada simples, ficar sem comer, cara, te proporciona uma onda infinitamente superior a de muitas drogas. Mas é uma onda que não te leva para fora de si, mas para dentro de si. É uma onda que não será excêntrica. Excêntrico significa fora de centro. Ela vai te trazer para dentro. Quando você começa a descobrir que existe uma realidade muito mais interessante dentro, a vida ela vai ganhando um sabor extraordinário. E há algo a ser enfatizado. A palavra sabedoria vem da raiz saborear. Então a vida ela vai se tornando interessante a partir do momento que a gente vai saboreando essas realidades. Talvez o que eu esteja falando para alguns faça sentido, para outros não, mas a gente só vai saber o gosto se a gente saborear, pessoal. A gente precisa ter a curiosidade necessária para fazer essa viagem interna, que é uma viagem muito mais alucinante do que essas viagens inerentes às nossas compulsões. Chega a transcendência. A transcendência, cara,
conforme o nosso nobre companheiro aqui falou, é a gente entender que a gente faz parte de uma dança cósmica muito irrelevante. Só para a gente aguçar a nossa curiosidade, a gente está aqui hoje em sala de aula, beleza, como seres humanos. Nas escrituras védicas há um detalhe, eles falam que há 8.400.000 possibilidades de se experienciar a vida. Como assim, João? Cara, a gente poderia nesse momento estar debaixo da terra, sendo uma minhoca, a gente poderia estar no mar, sendo um peixe, poderíamos ser uma pedra, um minério, uma árvore, Corrente da energia, uma ave, um réptil, a gente poderia ser qualquer coisa, galera. Se a gente veio nesse plano de realidade, nesse espaço-tempo como ser humano, aí você fala assim, cara, existe alguma coisa a mais comparativamente no homem, comparado às demais espécies? Não. Humberto Holden, que foi um filósofo que inclusive foi amigo de turma de Einstein, ele falou o seguinte: o mistério cósmico está inconsciente nos minerais, pré-consciente nos vegetais, semiconsciente nos animais, ego-consciente no homem dormente e pleno-consciente no homem desperto. O que difere o ser humano das demais espécies é a mente. Nenhum animal desenvolveu a mente como o homem desenvolveu a mente. Só que a mente é uma ferramenta. E se você não aprender a explorar esse potencial mental, você será dominado por ele. A mente como serva é fantástica. Como senhora, ela escraviza. Então a gente precisa, galera, aprender a utilizar dessa ferramenta para que possamos usufruir de uma vida mais tranquila, mais equilibrada, mais harmônica. Tem pessoas que relativizam a importância do yoga, por exemplo. Aprender a respirar faz toda a diferença, pessoal. A respiração é o controle remoto do sistema nervoso central. Você está estressado? Respiração superficial. Você está tranquilo? Respiração profunda. Respirar com a barriga, respiração. Respiração diafragmática. É interessante que quando você pega para ler essas tradições indianas, né, como as escrituras védicas, é de alta complexidade, mas teve um cara que tentou traduzir isso, chamado Patanjali. Há 2000 anos atrás ele falou, cara, eu vou tentar traduzir esse conhecimento muito complexo para algo simples. E ele configurou um sistema de 8 degraus dentro da perspectiva do yoga. Ele fala o seguinte: o primeiro degrau ele deu o nome de Yama. Yama significa a observação das leis. Por exemplo, a gente tem leis sociais: não matarás, não roubarás. Se você transgredir essas leis, você vai ter as suas consequências. Nós temos leis universais, por exemplo, a gravidade. Você pode ser pica das galáxias ou um cara anônimo. Se você pular de um prédio, você vai se espatifar no chão. Você pode ser santo ou profano. Você pode ser um papa ou um pecador da vida. Vai cair e vai se espatifar. Então, Yama significa observar as leis. Niyama são as leis interiores, que está relacionada ao autoconhecimento. Enquanto Yama é observar as leis exteriores, Niyama é a auto-observação, é olhar para dentro. O terceiro degrau, ele chama de asana. Asana é postura. Você não precisa fazer uma postura iógica de enrolar a perna no pescoço. Isso aí é para os caras que estão dedicados à prática. Mas quando a gente observa a postura, eu sentei e deixei a minha coluna ereta. Que diferença faz isso? Os seus fluidos corporais circulam melhor quando você tem uma boa postura. Então, asana são posturas que vão melhorar a sua dinâmica na vida. Você vai alinhar a sua geometria. O quarto degrau, se não me falha a memória, é pranayama, práticas respiratórias, que vai te levar a novos níveis de consciência. O quinto degrau ele chamou de pratyahara, que significa abstenção dos sentidos.
E ele fala que é como uma tartaruga que entra para dentro da carapaça. É quando você consegue se interiorizar. O 6º degrau ele chamou de dharana, que significa atenção, concentração, aprender a fixar numa só coisa. Porque às vezes, pessoal, a gente faz as coisas, porém a gente não tem uma plena atenção naquilo. Inclusive hoje na medicina tem um termo gourmetizado, que é o mindfulness, que é quando você traz consciência para os seus atos. Agora eu acho que eu mereço um prêmio. Porque às vezes, pessoal, você está almoçando, observe, às vezes você está almoçando, em vez de você prestar atenção no sabor, na textura, você está fazendo planejamentos futuros, você está pensando em outras coisas. Então, ao caminhar, apenas caminhe, ao comer, apenas coma, ao trabalhar, apenas trabalhe. Então, dharana é atenção, é concentração. Dhyana, que é o 7º degrau, é meditação, que significa a arte de silenciar a mente. É aprender a se desvencilhar desse labirinto psicológico. E o último degrau é chamado de samadhi, que é a consciência cósmica. É quando você entende que a separatividade é uma ilusão. Todos estão interconectados. Todos os reinos, toda a multiplicidade de coisas visíveis e invisíveis estão interconectados. Nessa perspectiva, só seremos felizes quando for erradicado o sofrimento. Enquanto houver um faminto lá na África, por exemplo, não seremos plenamente saciados. Enquanto houver uma pessoa cativa, aprisionada, não seremos plenamente livres. Todos somos um. Então, quando eu realizo em mim um autocuidado, quando eu me transformo, quando eu evoluo, eu transformo parte do mundo que em mim habita. Então, galera, embora eu tenha falado uma multiplicidade de coisas, todas elas apontam para o mesmo caminho. Quando muitas estradas convergem, não hesiteis que caminho tomar. Para um coração que busca a transformação, todos os caminhos à transformação conduzem. Então, cada um de vocês aqui dentro dessa clínica está tendo uma oportunidade, não pelo ambiente, não apenas pelos profissionais, mas vocês estão tendo tempo para si. Só que vocês podem passar esse tempo reclamando da vida, fazendo fofoca, canalizando nos aspectos negativos, ou vendo esse momento como uma significativa oportunidade de transformação. Só que cada um é responsável pelo próprio processo. Não adianta a gente culpabilizar A, B ou C, reclamar de várias outras coisas, porque a gente precisa, pessoal, se engravidar, a gente precisa entender que essa alquimia tem que acontecer no nosso interior. Beleza, meus caros? Agradeço.